Seja muito bem-vindo a 10 Instantes. Hoje vamos-lhe falar das contas politicamente incorretas da economia portuguesa. Connosco temos Ricardo Roja, autor do novo livro que acaba de ser lançado no mercado. Ricardo, em primeiro lugar, muito obrigada por estar aqui. Muito obrigado, Léo. O porquê de lançar um livro intitulado As Contas Politicamente Incorretas da Economia Portuguesa? Andamos todos a ver mal as contas? Não, pelo contrário, ou melhor, as contas estão todas elas disponíveis em Portugal. Esse é um dos aspectos positivos do nosso país, é que quem quiser investigar contas das mais variadas formas e efeitivos pode fazê-lo. A informação está toda disponível, é apenas preciso investigar um pouco. Acontece, porém, que muitas vezes há certas contas que não são apresentadas no debate mainstream, nomeadamente no debate político-partidário, que apesar de tudo é aquele que tem mais impacto na agenda mediática, e portanto nesse sentido este livro foi uma oportunidade de poder tratar sem enviesamento ideológico, ou com um enviesamento ideológico tanto mais neutro quanto possível, um conjunto de circunstâncias que têm vindo a afetar a economia portuguesa e para introduzir também, para lançar no debate em Portugal, um conjunto de números de factos que por vezes escapam ao domínio público e que naturalmente acabam por inquinar certo tipo de argumentações, retirando-lhes fundamento real. E, portanto, este é um livro que procura, desse modo, acrescentar dados ao debate público para que as pessoas, a partir de uma base factual o mais rigorosa possível, possam depois também refletir sobre os problemas e cada qual concluir da sua maneira. Quais é que foram os factos que mais o alarmaram quando fez esta pesquisa, enfim, que resultou neste livro? Quais é que foram os factos com os quais ficou mais inquieto? Eu penso que aquilo que mais escandaliza da investigação que tive a oportunidade de fazer tem a ver com três elementos. Em primeiro lugar, a destruição que sucedeu nos últimos 20, 25 anos no domínio da nossa agricultura, da nossa indústria, das nossas pescas. De facto, se nós virmos hoje o que se passa na agricultura e nas pescas, verificamos que o volume de produção é muito mais baixo do que era em 86. Portanto, isso obviamente decorre da nossa adesão à União Europeia, em que houve um conjunto de incentivos que, de facto, desincentivaram ao setor primário e conduziram a uma destruição da capacidade produtiva que hoje nos faz falta. Portanto, até fala bem no capítulo 4, se não estou em erro, na desindustrialização, é aí que aborda esta temática. Aborda esta temática também num capítulo anterior da Terra Queimada, em que precisamente discute o tema da agricultura e das pescas. O segundo tema tem a ver com a falta de investimento em Portugal. Esse foi outro elemento que me chocou. Nos últimos 10 anos, o investimento em Portugal implodiu, sobretudo o investimento privado, por parte das empresas privadas e por parte das famílias. E é esse elemento que hoje em dia tanta falta nos faz também em Portugal, porque sem investimento não há crescimento. E essa é uma mensagem que eu passo repetidamente ao longo do livro, ou seja, hoje em dia fala-se muito em crescimento, não é? Às vezes quase como uma solução mágica, e não é. Para haver crescimento tem de haver investimento. E de facto o investimento nos últimos 10, 12, 15 anos implodiu. Há pouco investimento em Portugal e o pouco que tem havido tem sido essencialmente cariz público, tem sido essencialmente também mal feito, ou seja, desbaratamos bastantes recursos nesse aspecto. Portanto, esse é outro aspecto a focar. Por fim, outro elemento de natureza factual que me chocou particularmente é o nível de dívida que nós temos hoje em dia. Hoje em dia em Portugal, se nós considerarmos todas as dívidas públicas, aquelas que são explícitas, que constam dos relatórios oficiais, e aquelas que são implícitas, que constam de toda a desorçamentação que o Estado foi fazendo sobretudo nos últimos 15 anos, nós verificamos que temos uma dívida que eu estimei em cerca de 300 mil milhões de euros, o que dá os tais 30 mil euros por cidadão, mas mais grave ainda, dá 55 mil euros... Se juntarmos as dívidas privadas, não é? Não, 55 mil euros por trabalhador em idade ativa, que são aqueles que efetivamente podem suportar o serviço. Mas estes 30 mil euros de dívida que cada um de nós tem nas costas, aqui não está a incluir a dívida depois de cada um, particularmente. Não. Portanto, on top ainda existe... Só a conta do Estado. Portanto, obviamente, se nós depois adicionarmos as dívidas privadas de cada um, chegamos a valores verdadeiramente estratosféricos e que, de facto, nas circunstâncias atuais, se torna muito discutível presumir que podem ser pagáveis ou não. Ou seja, nós, nos próximos anos, vamos debater, de facto, com este problema, vamos ter que encontrar soluções para aligerar este problema, porque, de facto, hoje em dia estamos perante um problema, um fardo creditício que é intergeracional. E isso, de facto, foi uma das conclusões que me assustou. Soluções
consegue antever alguma ou consegue... Soluções. Enfim, eu sei que tem o seu último capítulo, o capítulo 9, é sobre o futuro, claro. mas de qualquer forma, o que é que acha, colocando os dados em cima da mesa, o que é que temos que fazer? Renegociar dívida, não renegociar? Qual é que é o nosso caminho? Há um conjunto de questões que terão de ser abordadas, umas de cariz mais circunstancial, como é o caso da dívida, não é? Obviamente a história demonstra que perante situações de desmando creditício como o que temos hoje em dia, a solução foi uma só, foi a reestruturação da dívida. Obviamente há diversas formas de fazer reestruturação de dívida, há aquelas que são mais agressivas, mais chocantes, como por exemplo aquela que foi feita pela Grécia ainda recentemente, há outras que são mais gradualistas, mais equilibradas, nomeadamente alongando prazos de reembolso, procurando renegociar os próprios juros, que é a avenida que eu acho que Portugal neste momento provavelmente irá seguir, que de resto já começou a seguir no início de outubro, quando houve um alongamento de parte de uma emissão importante que vencia em setembro de 2013. Mas isso é um aspecto de cariz conjuntural, portanto circunstancial. A questão mais estrutural é, de facto, verificar em que condições é que a economia portuguesa poderá voltar a crescer. Porque esse é que é o ponto mais importante de todo o debate económico que nós assistimos hoje em dia em Portugal. Aí, eu penso que, e é um tema que eu abordo ao longo do livro, no qual fiz uma chamada histórica e procurando ver em períodos passados da nossa história em que condições, em que circunstâncias é que a economia portuguesa conseguiu crescer, e eu penso que nós vamos ter que regressar a algumas das nossas tradições. Em Portugal, sempre que houve uma grande abertura ao exterior, Portugal atravessou períodos de desequilíbrio externo. E porquê? Porque tem a ver com os nossos traços enquanto povo. Já dizia o historiador António Sérgio, portanto, que nós, entre a política dos transportes e a política da fixação, nós preferimos a política dos transportes, ou seja, a ideia de apostarmos mais na intermediação do que propriamente em desenvolver a estrutura produtiva do país. E, de facto, nos períodos de maior abertura do país, nós fomos conduzidos a certos desequilíbrios, nomeadamente que é, ao fim e ao cabo, o que estamos a viver hoje. E, portanto, é crucial para que Portugal possa voltar a crescer e fazer face a todos estes desafios, que são desafios, na minha opinião, extraordinários, que se vivem hoje, é crucial que Portugal possa ter uma estrutura produtiva novamente sediada em Portugal. Que exista poupança interna que seja dirigida ao investimento em Portugal. E nomeadamente investimento privado, que é isso que tem faltado. Portanto, e aliás, também fala de privados a menos, não é? Em que apresenta dados, enfim, também um bocadinho alarmantes e que vamos passar em rodapé sobre estas estatísticas todas que apontou e que trouxe para cima da mesa. Não obstante, quando fala do futuro, acredita-se que faz aqui... põe aqui um bocadinho esta situação ao mercado único ou moeda única. O porquê desta sua observação? Acha que não há outra forma? Temos que escolher uma delas. O euro, portanto, a moeda única, assenta em alicerces que são estruturalmente, intrinsecamente instáveis. Portanto, a ideia de termos uma moeda única sem uma federação de países figura-se instável e, portanto, alguma coisa... e a prova disso é que temos estes problemas todos hoje em dia. E, portanto, na ausência de uma federação, existem essencialmente 2 ou 3 formas de equilibrar a situação. Ou um mecanismo de transferências permanentes, ou seja, em que países mais ricos da Europa conseguem, todos os anos, transferem tanto para fazer face aos déficits de países que são menos produtivos e menos competitivos, ou então alguma forma de competitividade fiscal que permita criar em certos países condições extraordinariamente atrativas que permitam equilibrar também esses desequilíbrios. Ora, neste momento não temos uma coisa nem temos a outra. E, portanto, neste cenário e assumindo que a Federação é um projeto politicamente inviável, que eu acredito, agora, obviamente, isso é uma opinião discutível, mas tudo aquilo que eu pude observar, tudo aquilo que eu pude estudar da história, eu acredito de facto que a federação na Europa, entre povos tão distintos e com culturas tão marcadas, com idiomas próprios, é um cenário... é uma utopia. E, portanto, nesse sentido, não penso que o caminho seja por aí. Daí que exista neste momento, na minha opinião, para países como Portugal, uma situação incompatível, ou seja, não é possível ter, por um lado, um mercado único em que países tão diferentes em termos de competitividade e produtividade concorrem uns com os outros, ao mesmo tempo que temos uma moeda única que, apesar de tudo, poderia ser o escape que permitisse, a válvula de escape que permitisse equilibrar essas diferenças de competitividade. E daí que eu concluo que, a prazo, para países como Portugal, em estágios de desenvolvimento menores, porque é preciso não esquecer que a produtividade por hora em Portugal resulta numa produção de 17 euros. E a média europeia e na média europeia é o dobro.
E, portanto, quando há este tipo de divergências, e não está no facto que nós trabalhamos menos ou mais, nós até trabalhamos mais horas por semana do que na média da União Europeia, simplesmente produzimos coisas que têm muito menos valor acrescentado. E tudo aquilo que tem maior valor acrescentado nós importamos, ou tendemos a importar. E, portanto, quando existe uma situação dessas, obviamente, a consequência só pode ser um desequilíbrio externo como aquele que temos hoje em dia, portanto, e dívida, e estes resgates, e por aí em diante. Acha que sair do euro está cada vez mais em cima da mesa? A possibilidade? Não, eu não cheguei a esse ponto, eu de resto não estou ainda preparado para defender a saída de Portugal do euro. Agora, posso lhe dizer o seguinte... Mas já esteve mais longe esta visão. Mesmo em termos de opinião pública já se começa a sentir algum movimento. Já. Sendo que ninguém quer ser o primeiro a dizer eu acho que devemos sair do euro. É também uma tendência comum. É, porque obviamente a saída do euro tem grandes incertezas, não é? Portanto, ninguém sabe o que é que aconteceria no day after. Portanto, a própria reconversão cambial seria extremamente problemática. A dívida seria gigante. A moeda iria desvalorizar. Com a desvalorização da moeda, obviamente que toda a dívida cotada em euros teria de ser redenominada nessa nova moeda, o que seria um problema enorme e que poderia causar, inclusivamente, divisões e problemas políticos e isolamentos dentro da própria União Europeia. Portanto, há um conjunto de circunstâncias que tornam o recurso à saída do euro a última solução. Agora, a verdade é que à medida que os desequilíbrios se vão agravando, à medida que a qualidade de vida face às expectativas se vai deteriorando, as pessoas vão ficando mais sensíveis para cenários radicais e de limite. Porque existe aqui, aliás, um dos factos, ou um dos aspectos que eu gostei de ler no seu livro foi sentir que também tem aqui um bocadinho a causa do privado. Isto é, que consegue sentir, muitas vezes as pessoas sentem falta é de quem está a dar opiniões tenha sentido o stress de ter que pagar salários no final do mês. Quer dizer, é uma crítica muito comum que se fazem a quem advoga e quem aparece normalmente a comentar estas coisas. E eu aqui senti isso. Dito isto, pergunto-lhe, quer dizer, as pessoas estão a viver um bocadinho no limite, com a corda na garganta, e que estão com certeza a pensar, nós estamos perante, não há incentivo a sermos privados, portanto este seu capítulo privado a menos, a deixarmos de ser privados a menos e a passarmos a ser mais, a contribuirmos. Acha que isso também não tem a ver, quer dizer, com as políticas de incentivo? As políticas têm ou não que mudar? Eu penso que tem de mudar radicalmente. Nós verificamos que hoje em dia em Portugal a fiscalidade é um obstáculo enorme, isso é citado, a questão do financiamento, a falta de financiamento também é citada, a burocracia do Estado também é citada, portanto há um conjunto de elementos que são de natureza estrutural que têm de ser alterados. Não é aceitável que nós em Portugal tenhamos uma justiça que funcione tão mal. Eu de facto no livro cito a certa altura a evolução que houve nas pendências jurídicas que explodiram, portanto de 600 mil em 1990 passamos para 1,6 milhões em 2010, e ao mesmo tempo houve um crescimento do número de magistrados públicos e do número de magistrados judiciais, ou seja, aqui há alguma coisa que não bate certo. Em Portugal demora-se quase 30 meses em média para resolver um processo civil, ou seja, 2 anos e meio, portanto não é aceitável. E depois há outro aspecto, é que nós muitas vezes verificamos no debate público que existe uma percepção incorreta daquilo que é o setor privado em Portugal. Eu trabalho no setor privado, portanto procuro analisar aquilo que é o setor privado em Portugal, e nós não podemos esquecer que em Portugal, das 370 mil sociedades comerciais que estão listadas na base de dados do Banco de Portugal, 320 mil são microempresas. Não estamos a falar sequer de pequenas empresas, estamos a falar de microempresas. Apenas depois 40 mil são pequenas empresas, 6 mil são médias empresas e apenas 1 milhar é que são grandes empresas. Portanto, existe uma presença esmagadora da microempresa em Portugal, que são precisamente essas que não têm financiamento, porque obviamente os bancos, nesta conjuntura, não estão a emprestar a essas empresas. No entanto, essas empresas asseguram quase 40% de empregabilidade nacional. E, portanto, é este o drama que faz depois com que nós acabemos na triste situação de verificarmos que hoje em dia em Portugal o PIB português vale menos de 0,5% do PIB mundial, mas nós vamos ter 2% de todas as novas insolvências em 2012. Ou seja, há aqui uma situação, um drama no setor privado que é urgente ultrapassar, porque de facto eu no meu livro procurei afastar-me de ideologia. Hoje em dia em Portugal, sempre que assistimos a um debate, existe muita tentativa de colar este ou aquele, à esquerda ou à direita. Eu procurei afastar-me desse debate, procurei cingir-me à questão dos factos e a partir dos factos deduzir conclusões. E de facto, eu observo que em Portugal o setor privado tem estado numa morte lenta e cada vez mais acelerada, infelizmente, nos últimos anos. E é isso que é crucial mudar, porque, de facto, aquilo que nós observamos é que as insolvências aumentaram, o desemprego aumentou,
E não há regeneração da atividade económica. Porque se nós pudéssemos dizer assim, ok, há aqui uma válvula de escape qualquer que faz com que estas pessoas ficaram desempregadas aqui, ou cujas empresas fecharam ali, conseguem depois criar outros negócios que regeneram a economia e põem isto tudo a funcionar outra vez, seria uma coisa totalmente diferente do que vermos pessoas perfeitamente válidas a cair numa situação de desemprego que hoje em dia, em termos de desemprego real, é muito superior àquilo que é a taxa publicada pelo INE, não é? Fala-se em 16% segundo o INE, são dados oficiais, mas depois se introduzirmos os desencorajados, todos aqueles que trabalham a part-time e queriam trabalhar full-time, temos uma taxa de desemprego efetiva que supera os 20%. Isso é um drama. E a solução não está no recurso ao Estado. Porquê? Porque aquilo que verificamos nos últimos anos é que o Estado sucessivamente gastou muito e gastou mal. Muito bem, já daria enfim, um debate e uma conversa futura sobre também o papel do Estado na economia, sobre também a política macroeconómica seguida pela Europa como um todo e até que ponto é que essa política nos poderá também prejudicar a nós ou não. Enfim, fica para já convidada a ficar uma próxima vez a 10 instantes falar dessa temática. Muito obrigada por ter estado cá, muito obrigada também por nos ter acompanhado. Chegamos ao fim desta interessante conversa com Ricardo Arroja, autor de As Contas Politicamente Incorretas da Economia Portuguesa. Boa tarde e já sabe, na próxima semana estaremos de volta com mais ideias em instante. Até lá.